Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Pai, para a tua glória e em nome de Jesus Cristo, em tudo eu te dou graças, até por coisas que eu não entendo, porque todas as coisas colaboram para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então em tudo te dou graças. Eu recebo que há anjos que nos guardam e nos protegem e nos livram de todo o mal. Por isso eu também te dou graças. Eu te agradeço. Eu sou grato a ti, porque o Senhor envia anjos, dá ordem aos anjos para nos guardar e nos proteger. Graças a Deus, recebemos livramento de coisas que nem sabemos e nem precisamos saber, contanto que os teus anjos nos guardem e nos protejam, como está escrito. Nisso te daremos graça. Senhor, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, revela a tua palavra nessa noite, que a ministração seja no poder do teu Espírito Santo, que haja espírito de sabedoria, que haja espírito de revelação, que haja um entendimento espiritual, para a glória de Deus Pai, em Cristo Jesus. Que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que o Senhor abra o entendimento para compreenderem as Escrituras. Assim seja, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus por cada um. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Pode se sentar, abençoados. Glória a Deus pela sua vida. Graça e paz a você que está aí no YouTube. Estamos ao vivo aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha estar conosco às quarta-feiras, 19h30, e aos domingos, às 18 horas, culto de louvor e adoração, aqui no Ministério Graça e Apostolado. Hoje é quarta-feira, hoje é Bíblia, papel e caneta, porque se estiver escrito, eu creio. E para nós não é bem assim, né? Quarta-feira passada eu preguei, está escrito, mas não é bem assim. Dizem eles, né? Na verdade é como está escrito. Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Temos alimento novo hoje, hein? Antes de participarmos da verdadeira Santa Ceia, que é o alimento da Palavra de Deus, que é espiritual, o alimento. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, tá? No YouTube, Ministério Graça e Apostolado, se inscreva lá e ativa o sininho para você receber as revelações e as ministrações, tá? Temos também nossa rádio online, 24 horas, não desliga, 24 horas online, radiomgaonline.com. Baixa o aplicativo no seu celular, tá? Baixa o aplicativo www.radiomgaonline.com. Acesse também o nosso site do Ministério Graça e Apostolado, o maior site de estudo em graça no mundo. Não existe na Terra um site igual ao do MGA, com estudo gratuito, tá? www.graçaeapostolado.com, site oficial do MGA, graçaeapostolado.com. Amém? Olha, e mais um aviso. Se você quer participar do nosso grupo de WhatsApp, temos o grupo MGA de WhatsApp, MGA Brasil, 11 9 9155 3805. Depois da administração já te adiciono no grupo, tá bom? Então, se você quer participar do grupo MGA de WhatsApp, MGA Brasil, todo o Brasil, temos ovelhas de todo o Brasil debaixo do apostolado. Adicione aí para que eu te coloque no grupo MGA de WhatsApp, 11 9 9155 3805 MGA Brasil. Vamos lá, o assunto de hoje? Anote no seu caderno aí o tema. A nossa pré-existência. Hoje eu quero falar sobre isso. A nossa pré-existência. Pré-existência, para que você entenda, eu vou dar um exemplinho bem fácil. Quando nós éramos crianças, nós fizemos o pré-primário. O que é o pré-primário? Pré
primário, antes do primário. Então, pré-existência, antes de nascermos, já existíamos. Vou te mostrar isso na Bíblia. O apóstolo Paulo, aliás, a pré-existência é um dos fundamentos da graça. Tem fundamento profético e fundamento apostólico, confirmado pelo apóstolo Paulo. Então, vamos ministrar nessa noite esse assunto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Abra sua Bíblia. O assunto hoje, a nossa pré-existência. E você vai ver que a pré-existência é a base do que nós somos hoje e do que nós temos, né? Porque, na verdade, tudo começou antes, né? Não começou quando você nasceu. Começou lá atrás. Vamos ver isso na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Marca no seu caderno aí, ó. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Paulo disse: o mesmo Deus de paz, olha lá, sublinha aí, ó, vos santifique completamente. Completamente. O que é completamente? Todo o vosso espírito, alma e corpo. Completamente é espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados, o espírito, a alma e o corpo, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito, a alma e o corpo. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Como é que se entende aqui esse apostolado de Paulo? Paulo pôs o fundamento e disse: todo o vosso espírito, alma e corpo. Ele pôs o fundamento. Como que é a edificação desse fundamento? É bom você escrever. Diga comigo: somos um espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. A diferença do apostolado de fundação para o apostolado de edificação. Qual a diferença? A diferença é que o apostolado de fundação é como um pedreiro que lançou o fundamento, lançou o alicerce, até levantou as paredes, mas foi para outro lugar fazer outra obra, né? E então o apostolado de fundação é como que um pedreiro que lançou o fundamento, até levantou as paredes, pode até ter colocado a laje também, mas ele não dá acabamento. O apostolado de edificação é o que dá acabamento, é o que passa a massa fina, é o que põe azulejo, é que põe o piso, faz a parte elétrica, coloca os lustres. Tá claro? Tá entendendo? Então, faz até a pintura, né, abençoado? O apostolado de edificação faz até a pintura. Então, o apostolado de fundação diz o quê? Todo o vosso espírito, alma e corpo. O apostolado de edificação, que é a revelação em cima da revelação que Paulo colocou. Está percebendo? Porque a palavra de Deus, ela é rica. Muito. Se você entrar no livro de Hebreus, nossa, eu adoro quando eu entro em Hebreus. O livro de Hebreus é muito rico em revelações. Qualquer parte de Hebreus 3, Hebreus 5, Hebreus 10, Hebreus 12, nossa, Hebreus 13, Hebreus 3, 2, qualquer lugar. Hebreus 9, 7, Melquisedeque. O livro de Hebreus é riquíssimo em revelação. Então, o apostolado de edificação, é bom você escrever isso, o apostolado de edificação nada mais é que revelações em cima das revelações de fundação que Paulo colocou. A prova qual que é? Olha a revelação de fundação. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Essa é a de fundação. E a de edificação? Somos um espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. Diga comigo: somos um espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. Agora, olhem para mim, que interessante, olha a revelação. Habitamos num corpo. Isso quer dizer o quê? Se habitamos num corpo, isso quer dizer o quê? Mais uma revelação? Que você não é você. Por quê? Porque você está dentro de você. Entendeu?
Não é diferente o apostolado de edificação do apostolado de fundação? Não é diferente? Mas você consegue perceber que está em cima, está em linha. Quer dizer, eu estou mastigando em cima do que Paulo colocou. Está percebendo? Eu não estou mudando, eu não posso mudar, não posso alterar. Mas eu posso mastigar, eu estou ruminando, igual a vaca. Porque você vê a vaca só fica mastigando. A vaca ela fica mastigando, você olha para ela meio-dia, ela está mastigando. Aí você vai jogar bola, vai fazer alguma coisa. Quando você volta, 3:30 da tarde, ela está mastigando. Aí você vai sair, quando você volta, está mastigando. O que é isso aí? Ruminar. O que é ruminar? Ela fica mastigando a mesma comida, o mesmo alimento. E é isso que te faz crescer em graça. Qual a diferença de você ler a Bíblia e de você meditar na Bíblia? Lê a Bíblia e você lê. Você até decora. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você até decora. Mas isso não te faz crescer. Se você comer, engolir e vai embora, não te faz crescer. Agora, o ruminar é o que te faz amadurecer. É o que te faz crescer em graça. O que é o ruminar? É o meditar. É o que eu estou fazendo. Olha o tempo que eu estou aqui no versículo 23. Então, a revelação, aprenda, guarda aí. A revelação, papai, a revelação de fundação que Paulo colocou, qual que é? Todo o vosso espírito, alma e corpo. Essa é a revelação de fundação. E qual é a revelação de edificação? Diga, somos um espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. Olha a dica, habitamos num corpo. Quem habita num corpo? Diga eu. Só que você não é você que eu estou vendo. Está claro aí? Você não é você que eu estou vendo. Diga, eu estou dentro de mim. Ou seja, o verdadeiro eu, o verdadeiro você. Está dando nó na cabeça aí mesmo, Fábio? Pega em você assim, ó. Pega assim em você. Fala assim, ó. Esse não sou eu. Tá claro? Porque você é um espírito que tem uma alma e que está ou que habita num. Então pega assim, ó, pega no corpo e diga, esse não sou eu. Diga, porque eu estou dentro de mim. Vamos ver isso? Romanos 7. Apostolado de fundação, junto com edificação, dá excelências e revelações. Romanos 7. A nossa pré-existência é o assunto de hoje. Quem já achou Romanos 7? Olha lá, 22. Ó. Romanos 7, 22. Olha o que Paulo diz. Paulo, apostolado de fundação. Está claro? Eu posso sair desse apostolado? Eu não posso, e nem posso mudar. Porque ele disse em Coríntios 3,10, ninguém pode pôr outro fundamento. Eu estou colocando outro? Eu não. Eu estou ruminando, ou seja, eu estou em cima do que ele falou. E aí quando você fica em cima do que está escrito, você vai colhendo o quê? Revelações. Romanos 7, 22. Paulo diz, pois segundo, sublinha aí, ó, o homem interior. Segundo quem? Então toca em você de novo e fala assim, esse não sou eu. Diga, porque eu estou dentro de mim. Diga, o homem interior, que é o espírito de Tessalonicenses 5:23. Está claro aí? O que Paulo diz em Tessalonicenses 5:23? Todo o vosso espírito, alma e corpo. O que isso quer dizer? Que o homem é um espírito. Que você é um espírito. Você não é esse que eu estou vendo. Está entendendo, abençoado? A senhora não é essa que eu estou vendo. A verdadeira está lá dentro. Que é eterna. Que não morre nunca. Essa que eu estou vendo, coloca roupa, muda a cor do cabelo, põe óculos, tira óculos. Lá no céu não tem óculos. Lá no céu não tem cabelo, não tem roupa. Então está claro que você não é você, porque você está dentro de você? Está claro aí? Por isso que Paulo mandou não conhecer ninguém. Segundo a carne, por quê? Porque você não é o que eu estou vendo.
Por que não é para conhecer, segundo Coríntios 5,16? Por que não é para conhecer segundo a carne? Porque você não é esse que eu estou vendo, que tem barba, que tem óculos, que tem cabelo preto, branco, amarelo, que é mulher, que é homem, que é novo, que é velho. Você não é esse aí. Está claro? O que Jesus disse em João 4? Que Deus é Espírito. E Deus é Pai e é Espírito. Se nós somos filhos de Deus e Ele é Pai e Espírito, logo nós somos o quê? Espírito. Por isso Hebreus 12:9. Deus é o Pai dos Espíritos. Diga que somos nós. Diga, mas não essa carne aqui. Está claro? Diga o homem interior. Romanos 7:22. Ó. Segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Olha que maravilha. Que é o escolhido. Abba Pai, o Espírito Santo está falando aqui. Então, se o Espírito é filho de Deus, se o Espírito é escolhido, esse Espírito ele tem que governar a sua carne. Ele te traz para congregar. Esse Espírito faz você levantar as mãos, Salmo 47, para reconhecer a Deus. Esse Espírito, Salmo 100, ele faz você celebrar com júbilo ao Senhor. O Espírito está dentro de você. Então a carne é só uma capa. Vamos lá em Romanos 8. Do ladinho aí, ó. Romanos 8, verso 5. Olha a diferença. Os dois lados da moeda. Romanos 8, 5. Os que são segundo a carne. Circule aí, ó. Os que. Os, artigo definido. Diz respeito a pessoas. Diz respeito a pessoas. Os homens, as mulheres. Artigo definido. Romanos 8, 5. Os que são segundo a carne vão atrás, ou seja, inclinam-se para as coisas da carne. Mas, circule, os que são. Então tem dois times. Está claro aí, dois times? Os que são segundo a carne e os que são segundo... Está claro ou não está claro? Não é fácil a graça? Só que ninguém prega. Batista não prega, Universal não prega, Pentecostal não prega, Assembleia de Deus não prega, o URL, ninguém prega. Está tudo na Bíblia, por que ninguém prega? Porque não dá dinheiro. Ah, escapou isso aqui. O que dá dinheiro é mentir, é enganar, fazer campanha, fazer corrente, falar para as pessoas que Deus vai te abençoar, quando está escrito que Ele já abençoou. Efésios 1:3. Fazer corrente, campanha, dizer que Deus vai te libertar, quando Ele já libertou. Gálatas 5, verso 1. Então o que dá dinheiro é mentir, é enganar as pessoas. Mas o MGA é um ministério verdadeiro, quem recebe? Aqui nós não mentimos nem enganamos ninguém. Pelo contrário, se estiver escrito, eu creio. Como é que eu vou falar que Deus vai te abençoar se você já leu em Efésios 1:3 que Deus já te abençoa? Então essa mentira já não vai colar. Como é que eu vou falar para você que Deus vai te libertar se você já leu Gálatas 5, verso 1, que Ele já te libertou? Então essa mentira também não vai colar. Como é que eu vou falar para você fazer um jejum para você se santificar, se Hebreus 10:10 diz que você já está santificado de uma vez por todas? Você já leu Hebreus 10:10? Então outra mentira que não vai colar. Fica claro que os pregadores são o quê? Mentirosos. Ué, não tem outra palavra para falar. Você acha que um pastor de 30 anos de ministério, 20 anos de ministério, 40 anos, uma igreja com 100 anos, você acha que nunca leu Efésios 1:3? Você acha que nunca leu que já é salvo pela graça? Efésios 2:8? Você acha que nunca leu Gálatas 5, verso 1, que Cristo já libertou quando Ele morreu na cruz? Você acha que um pastor de 30 anos de pastor, 20 anos de pastor, ele é pastor há 40... Você acha que ele nunca leu Hebreus 10, que com uma só oferta, Cristo já te aperfeiçoou para sempre? Hebreus 10:14, está em todas as Bíblias. Você acha que nunca leu? Leu. Por que não prega e não ensina? E ensina que Deus vai abençoar. Ensina que Deus vai libertar. Porque são mentirosos. Falei. Está claro ou não está claro? Falei. E aí? Falei. Ninguém fala, eu falo. São mentirosos. Se o pastor fala que Deus vai te abençoar, ele é mentiroso. Ele só não é mentiroso se ele nunca leu Efésios 1:3, que eu não acredito. Que é impossível alguém ser pastor há 10, 20 anos e nunca leu Efésios 1:3, que Deus já abençoou. Está claro ou não está claro? Ele só não seria mentiroso se ele nunca leu. Mas ele é pastor há 20 anos, como que ele nunca leu?
Não tem conversa. Não tem para onde fugir. Ou você anda na verdade, ou você está sendo enganado, está na mentira. Porque Deus não vai abençoar, já abençoou. Deus não vai salvar, já salvou em Cristo. Ele não vai libertar, já libertou. Então, a mentira é dizer que Deus vai fazer quando já fez em Cristo. Quem está entendendo? Diga, graças a Deus, Abba Pai. Então aqui nós não mentimos. Aqui nós não mentimos. Amém? Bom, Romanos 8,5. Os que são segundo a carne vão atrás das coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito vão atrás das coisas do Espírito. Oração, louvor, leitura da palavra, ministração, pregação, evangelismo. Quem é segundo o Espírito vai atrás das coisas do Espírito. Amém, abençoados? Não tem outro rumo. Você vê que a palavra ela é um caminho que ela não desvia. Ou é segundo a carne, ou é segundo o Espírito. Romanos 8,5. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Não tem mais. Quem é segundo a carne vai atrás das coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito vai atrás das coisas de Deus. E é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Amém? Romanos 8,6. A inclinação da carne é morte. Quer dizer, vai dar coisa errada, vai dar ruim. Quem vai atrás das coisas da carne não tem como a pessoa viver. Por isso que morre muita gente pulando carnaval. E crente quase não morre. Percebeu? Já percebeu que crente quase não morre? Presta atenção no que eu estou falando. Até na lei, crente quase não morre. Morre aonde? Morre na torcida, morre pulando carnaval, morre na praia, quando ano novo, virada, aí morre. Mas crente quase não morre. Por quê? Porque o crente está inclinando com as coisas do Espírito. Aí ele tem longevidade. Minha mãe está com 95. Crente quase não morre. Você já viu o ímpio viver 95? Ladrão não dura 95 anos. Maconheiro, bandido, traficante, assassino, não dura. Quem anda usando droga não dura. Mas quem anda orando, quem anda se envolvendo com as coisas de Deus, recebe longevidade. Está escrito, e viverás muito tempo na terra. Graças a Deus. Inclina-se para as coisas do Espírito. Então, Romanos 8,7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque a carne não é sujeita à lei de Deus. É isso que eu queria. Porque eu li Romanos 7,22. O que diz Romanos 7,22? Segundo o homem interior. Qual o contrário do homem interior? A carne, que é o homem exterior. Então, olha Romanos 7,22. No homem interior, temos prazer nas coisas de Deus. Romanos 8, verso 7. Mas na carne, a carne é inimiga das coisas de Deus. Está claro ou não está claro? Agora, a carne, ela passou a existir. O que eu falei? E o Espírito sempre existiu. O que eu falei? Veja isso em Hebreus 2. Olha lá, pode fechar o Romanos. Veja isso em Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Portanto, aqui tem 3 interpretações. Tá? Uma Paulo colocou. Mas aqui tem 3. Hebreus 2,14. Paulo colocou os filhos. Portanto, visto que os filhos, mas tem mais 2 interpretações. São 3. Paulo colocou uma, falta 2. O de fundação pôs uma. O de edificação tem mais 2. Portanto, visto que os filhos, ou, portanto, visto que os espíritos, porque os filhos são o quê? São espíritos. E os espíritos são o quê de Deus? Filhos. Está claro ou não está claro? Então é mais uma interpretação que está certa. Amém? Mas tem mais uma ainda. Porque os filhos que são espíritos, na verdade são pontinhos revestidos em carne. São o quê? São anjos. Os filhos são o quê? Os filhos são anjos. Lembra da terça parte de Apocalipse 12? A terça parte foi expulsa. A terça parte foi expulsa e as 2 partes que ficou lá. Não eram anjos? Como Gabriel, Miguel, salvo. Só que eles não vão ser revestidos de carne. O arcanjo Miguel nunca vai revestir de carne.
O Gabriel nunca vai ser reivindicado. Agora, nós, outra classe angelical, que são chamados de filhos. Então, Hebreus 2,14, visto que os filhos, visto que os espíritos, visto que os anjos participam, ou seja, se revestem de carne e sangue. Então, isso justifica e prova o que Paulo disse em Tessalonicenses 5,23. Todo o vosso espírito, alma e corpo. A interpretação: o homem é um espírito, ele tem uma alma, ele habita num corpo. O homem é um espírito? Hebreus 2,14. Portanto, visto que os espíritos participam da carne e sangue. Ou seja, o espírito já existia. E ele foi revestido do quê? De carne e sangue. Vamos lá no Salmo, por favor. No meio da Bíblia, Salmos. Vamos ver. Até Davi recebeu a revelação da pré-existência. Até Davi recebeu a revelação da nossa pré-existência. Salmos, olha lá, 139. O assunto hoje, nossa pré-existência. Até Davi na lei, e não foi só Davi, depois eu vou mostrar os profetas, até Davi, porque a pré-existência é fundamento, além de ser fundamento da graça, é fundamento primeiramente bíblico, porque está escrito, e em segundo lugar, fundamento profético, porque os profetas criam. Eu vou mostrar Jeremias depois. Os profetas criam. Bom, Salmo 139, quem já achou? Salmo 139, olha lá, ó, versículo 14. Não, 13. Salmo 139, verso 13. Pois criaste o meu o quê? Interior. Quem que é o interior? É a alma? Não. É o corpo? Não. Quem que é o interior? É o espírito, tá claro? Lembra? Espírito, alma, corpo. Então, Salmo 139, 13. Pois criaste o meu interior, entreteceste-me. Alô? Olha lá o sujeito oculto que está se revelando. Olha o sujeito oculto. Ó. Entreteceste-me. Me quem? Quem está falando? O homem interior de Romanos 7, 22. Está claro aí, abençoados? Ó, Salmo 139, 13. Ó. Entreteceste-me. Diga, é o Espírito falando. Entreteceste-me aonde? No ventre da minha mãe. Em outras palavras, o Espírito estava sendo o quê? Revestido de carne. Logo, a carne passou a existir. Mas o Espírito já existia. Quem está entendendo? Diga, essa é a nossa pré-existência. Pré-existência quer dizer o quê? Já existia antes de nascer. Pastor, reencarnação. Não, irmão, não estou falando de reencarnação. Estou falando de pré-existência. Não existe reencarnação. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Guarda aí, ó. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Se ele morre uma só vez, ele não pode nascer 10. Senão vai sobrar 9 vidas. Ou seja, 9 espíritos. 9 espíritos para um corpo. Que briga que vai dar, hein? Entendeu? Se ele morre uma vez, quantas vezes ele nasce? Uma, então ele não vai nascer 5. Então a doutrina da reencarnação é uma farsa. O apostolado já desbanca ela fácil. Desbanca fácil. Como é que você vai nascer 10, ou 3, ou 4, se você só morre uma? Logo, sobraria espírito e faltaria o quê? Corpo. Deus de confusão. Então, Salmo 139, 13. Pois criaste o meu interior. Aliás, aqui do lado aqui do Salmo 139, 13, você pode escrever bem pequenininho aí, ó. Romanos 7, 22. Porque ele está falando do que Paulo disse lá. Romanos 7, 22. Quando você estiver em Romanos 7, 22, você vai no Salmo 139, 13. Quando você estiver no Salmo 139, 13, você vai no Romanos 7, 22. Pronto. São irmãos gêmeos. Salmo 139, 14. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso. Terrível não quer dizer ruim, tá? Uma outra versão diz poderoso. De um modo poderoso, grandioso. Salmo 139, 14. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso, sublinha, fui formado. Olha lá. Fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. Agora vem a segunda. E a minha alma o sabes. Sublinha aí, ó. O sabe.
O sabe vem do quê? Ou quer dizer o quê? Que a alma é o que tem o entendimento, o conhecimento, tanto faz. Não é o espírito. Então fica claro que o espírito é uma coisa. E a alma é outra. Está claro ou não está claro? Ou só eu estou percebendo? O que está mostrando aqui no Salmo 139, 13? Que o espírito estava sendo revestido de carne. E no 14, aí já apareceu a alma, que é o conhecimento, que é o entendimento. Então, Salmo 139, 14. Olha como que revelações proféticas no Salmo. 14. A minha alma o sabe muito bem, os meus ossos para ir. Então o 13 fala do espírito, o 14 fala da alma, e o 15 vai falar do quê? Do corpo, porque ele fala os meus ossos é do espírito, os ossos? Da alma. Então sublinha aí, os ossos. Ó. Em outras palavras, eu estou te mostrando que Paulo não podia falar algo diferente de Davi. Está claro? Você está vendo a sequência de Davi? 13, espírito. 14, alma. 15, corpo. E Paulo, Tessalonicenses 5, 23, espírito, alma e corpo. Não está igualzinho, não está em linha? E teria que estar. Porque Paulo não poderia falar algo diferente. Porque ele disse em Gálatas 2 que fomos edificados com o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Está percebendo? Percebe o conhecimento que eu passo para vocês? Que gera um entendimento. Essas coisas você não vai achar sozinho. Por isso que é preciso estar debaixo do seu lado. Salmo 139, 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. 15. Quando fui entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram, sublinha aí, ó, o meu corpo. Está claro aí, ó, espírito, alma e corpo. Ó. Salmo 139, 16. Os teus de quem? De Deus. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Quer dizer, nem existia, não tinha forma. Diga, o corpo não tinha forma. Diga, mas o espírito já existia. Viu o verso 13? Por causa do verso 13. Manda o 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Alô, agora aqui já vai mudar de doutrina. Aqui já vai dar mais um passo acima da pré-existência. Aí vocês vão ter que acertar essa, né? Essa é fácil demais. Ó. Salmo 139, 16. Todos os dias que foram ordenados para mim, olha lá. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Davi está falando da? Hã? Não, claro que não. Predestinação, na veia. Davi está falando da predestinação. Lê de novo. Ó. Olha lá, lê de novo o verso 16. Todos os dias que foram ordenados para mim. Diga, eu não tinha nascido ainda. Não é? Você não tinha nascido ainda. Diga, o Espírito já existia. Diga, mas a carne não tinha nascido. Diga, mas já estava ordenado. Então isso é o que é isso aí? Predestinação. Quem muda isso aí? Por isso que Salomão diz que há tempo de nascer e tempo do quê? Por causa do verso 16, ó. Todos os dias que foram ordenados para mim. Nem a mais, nem a menos. Agora, como não crer na predestinação? Não é tolice? Não, eu não creio. Irmão, não vai mudar nada. Já foi ordenado. Está claro? É o verso 16, ó. Todos os dias que foram ordenados para mim. Fixa os olhos aí, ó. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro, quer dizer que existe um livro chamado Livro da Vida. No teu livro foram escritos quando nenhum deles havia. Nenhum deles o quê? Não havia nenhum dia ainda, porque eu não tinha nem nascido. Digamos, já estava predestinado. Então você não está em graça por coincidência? Porque nem existe coincidência. Não, pastor, é que se. Não existe se. Está claro? Não existe se.
Pastor Domingos, você falou se você tivesse casado com a morena. Não tem se, irmão. A igreja teria que existir. O MGA teria que existir. Eu tinha que casar com a loirinha de óculos. Estava ordenado. Não é o que está escrito? Salmo 139, 16. Já estavam ordenados os nossos dias. Já estava ordenado. Não tem eu não quero. Por quê? Porque eu nem sabia, como eu não sei, do futuro. Eu conheci ela em 1984. Nós estamos em 2024. Quer dizer, quando eu conheci ela, eu não sabia nada sobre 2024, que seria o futuro. Agora, hoje eu olho para trás e eu entendo. Mas eu não consigo olhar para frente e entender o futuro, porque o futuro nem chegou. Como é que eu vou entender? Só tem um que entende o passado, o presente e o futuro, que é Deus, porque Ele é onisciente. Onisciente, o único que tem todo o conhecimento do passado, 1984, do presente, 2024, e do futuro, que aí só Deus sabe até onde vai. Ele é o único que sabe, porque nós não temos como saber amanhã. O que vai acontecer amanhã, 12:30? Não sabe, né, irmão? E daqui meia hora? Deixa eu te ajudar, vai. Daqui meia hora, o que vai acontecer? Não sabe? Tá bom, nem meu pai sabia. Eu estava conversando com meu pai e ele também não sabia 3 minutos para frente. Quando eu fui pegar água na geladeira, ele caiu e morreu. Nem ele sabia que ia morrer, e muito menos eu. Eu não estava sabendo de nada. Traduzindo, Deus é o único que tem todo o controle em suas mãos. Por isso que Jesus disse em Mateus 28, 18, me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem o poder, sabedoria, tudo Ele tem. Papai. Bom, vamos sair aqui do Salmo, vamos lá em Jeremias capítulo 1. O assunto hoje, nossa o quê? Pré-existência. O assunto nossa pré-existência, literalmente, deixa claro que nós existíamos antes de nascer. Antes de nascer. Na fundação do mundo é outra coisa. Então, também é isso, mas já existíamos antes de nascer. Olha o Jeremias aí, ó. Jeremias 1. Profeta, como Davi, também Jeremias 1. Jeremias 1:5. Jeremias 1:5. Se você ler o 4, Jeremias 1:4, veio a mim, quem? O Jeremias falando, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. O que o Senhor diz para ele? Ô Jeremias, circula aí, ó, antes. Jeremias 1:5, circula aí. Antes que eu te formasse no ventre. Para aí. Quem foi formado no ventre? A carne, o corpo. Tá claro? Não é o corpo que, não é a carne, não é formada no ventre da mulher? Então, olha lá, ó, Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Para aí. Você tem como conhecer alguém que não existe? Você não vai chegar assim, prazer, tudo bom? Tudo bem? Cara, o que está acontecendo? Ele está cumprimentando quem? Ele está cumprimentando quem não existe. Então ele é louco. Deus, se Deus nos conheceu antes de nascer, só tem uma explicação. É porque nós já existíamos. Está claro que não na carne, mas em espírito. Está claro ou não está claro? Deus deu uma dica para Jeremias. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Aí já vem propósito depois. Ó. E antes que saísse da madre, quem saiu da madre? O corpo. Mas ele já conhecia o espírito. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Olha a predestinação. As nações te dei por profeta. Não, mas aqui... Não, você vai ser profeta. Mas aqui eu tenho que estudar para medicina. Você vai ser profeta. Não, quando eu crescer, eu quero ser mecânico. Eu te coloquei como profeta. Aliás, eu queria ser mecânico, na carne. Eu não sabia que eu ia ser pastor. Eu queria ser mecânico. Quando eu tinha 12 anos, aí, gostava de mexer com carro. Vou ser mecânico quando crescer, vou ser mecânico. Eu até mexo umas coisinhas para mim e tal. Né? Para mim, algumas coisas eu faço. Mas eu pensei que eu ia ser um mecânico. Nunca imaginei que ia ser um... Nunca, não tem como pensar. Não tem como imaginar. Quer uma revelação? Geralmente quem está buscando não vai ser. Geralmente é o contrário. O
contrário, olha Moisés cuidando de ovelha. Olha Davi cuidando de ovelha. Olha Eliseu, estava lá longe. Eliseu longe e Deus disse, Elias, vai naquela cidade e unge Eliseu rei no teu lugar. Unge ele profeta no seu lugar. O Eliseu nem sabia de nada. Deus falando com Elias. Igual Deus falou com Samuel. Samuel, vai na casa de Jessé. Quer dizer, o Davi nem sabia de nada, o Jessé não sabia de nada, e Deus falando com Samuel. Está percebendo a história, abençoado? Olha que legal. Deus falando com Samuel aqui, ó. Samuel, ó Samuel. E o Jessé estava lá. O Davi nem sonhava. O que isso quer dizer nos dias de hoje? Deve estar acontecendo alguma coisa por aí que você não sabe, mas já está nos planos de Deus. Aliás, nem tudo você precisa saber, porque nem tudo Deus fala, abençoado. O Eliseu falou assim, ô Geazi, vem aqui, vai lá e pergunta para a mulher, vai bem com teu marido? Vai bem contigo? Vai bem com teu filho? Por que aqui? Por que você quer que eu pergunte? Porque deve estar acontecendo alguma coisa lá. O Eliseu falou, e Deus não me revelou. Fica claro que o profeta não sabe tudo, né? Ele sabe partes. O profeta tem 2 dons em evidência, quem quiser escrever. O profeta de Coríntios 12, ele tem 2 dons claríssimos em evidência, que é o que mostra, que é o que prova que é profeta. É a maior evidência para você saber se é um profeta ou se não é, são esses 2 dons em evidência. Isso é no dia a dia. Está lá em Coríntios 12. Quais 2 dons? São 2 dons de revelação. E quais são esses dons? Palavra de sabedoria e palavra do conhecimento. Esses dons, aí você vai saber quem é profeta e quem não é. Não adianta sair sapateando, virando os olhos e dando cambalhota. Não, isso não quer dizer nada, irmão. Isso não quer dizer nada. O profeta ou a profetisa, se for mulher, é conhecido pela evidência natural, assim, no dia a dia, no normal, já faz 20 anos, faz 15, faz 30, sabe? Aí, 2 dons em evidência. Diga comigo, o profeta tem em sua vida, naturalmente, 2 dons em evidência. Diga, 2 dons de revelação. Faz assim, ó, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Já expliquei sobre isso, está no nosso site. E está no nosso canal, mas vou dar uma pinceladinha de 2 minutos. O que é o dom da palavra da sabedoria? Que é um dom de revelação. O que é a palavra da sabedoria? É parte da revelação da sabedoria que só Deus tem. Então, quando você ver alguém usando a sabedoria que não é humana, que não é natural. Vamos falar de Salomão rapidinho? Palavra de sabedoria. Apareceu 2 mulheres brigando e chorando diante do rei Salomão. Sabe da história? Olha só o dom de sabedoria, hein? Palavra de sabedoria. As mulheres brigando e chorando, aquele pampeiro dentro do castelo, do palácio. Salomão, o rei, falou, o que está acontecendo aí? Aí o servo falou, Senhor, essa mulher fala que o filho é dela, e a outra também fala que é dela, o que nós vamos fazer? E uma gritaria dentro do palácio, o filho é meu, não, o filho é meu, o filho é meu. Olha a atitude de Salomão. Me traga uma espada, vou cortar o menino no meio e dar uma parte para cada uma. Não parece um homem radical, não parece um homem louco, sem noção, mas era sabedoria, olha o fim. Rasga ele no meio, dá uma parte para essa, e uma mulher, não, pelo amor de Deus, não faz isso, deixa o menino com ela. Salomão disse, ó, a verdadeira mãe é essa aqui, ó. Ou seja, eu prefiro perder o meu filho, mas que ele continue vivo. Essa atitude de Salomão foi uma atitude de sabedoria. É sabedoria comum? Você vê isso nos bares aí, nos restaurantes, você não vê isso aí no dia a dia. Isso aí é uma sabedoria de quem? De quem é essa sabedoria? Isso é um dom de revelação. Palavra de sabedoria. Então o dom da palavra de sabedoria é parte da sabedoria que só Deus tem. Por outro lado, o dom da palavra do conhecimento é parte do conhecimento que só Deus tem. E esse conhecimento pode ser do passado, pode ser do presente, como pode ser do futuro. E por que é parte?
Porque é óbvio, né? Você não acha que Deus vai falar tudo que Ele sabe para você, né? Porque Ele é soberano. Ele é o Altíssimo. Ele tem toda a sabedoria e todo o conhecimento. Nunca ninguém teve todo o conhecimento, nem toda a sabedoria. Mas parte da sabedoria, parte do conhecimento. Por isso que é chamado dons de revelação. Paulo explicou em Coríntios 12. Está claro ou não está claro? Então, Jeremias 1,5, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Aqui afora a pré-existência, também existe a predestinação. Por quê? Porque o Jeremias não tinha nem nascido e Deus disse que ele já ia ser o quê? Profeta. Você percebe que o ato soberano de Deus está acima da sua vontade? Não existe eu não quero, que é o famoso livre-arbítrio, né? Mas ele nem perguntou se eu... Não tem si. Não tem si. Por que você é filho da sua mãe e do seu pai? E por que a Sasha é filha da Xuxa? E por que o Edinho é filho do Pelé? E por que não é você o filho do Pelé? E você, mulher, por que você não é a Sasha, filha da Xuxa? Por quê? Como é que você explica essas coisas? Então, na predestinação, é segundo a vontade de quem? De Deus. E isso é imutável. Imutável, irreversível. Não tem como você não ser mais filho da sua mãe que do seu pai. Não tem como. Isso é irreversível. É imutável. Isso é soberania de Deus. E a Ele toda a honra e glória. Eu aceito Ele soberano. Eu recebo. Vamos para Jó 38, antes de Salmos. Jó 38. O assunto hoje é a nossa pré-existência. Em outras palavras, já existíamos antes de nascer. Quando eu digo já existia, não quer dizer que você existiu um monte de vez, que nem precisa existir um monte de vez, né? Você já existia no Espírito. Está claro? Jó 38. Quem já achou? Interessante que Deus começa intimando Jó, né? Eu adoro Deus. Nossa, eu adoro Deus intimar. Ele tem autoridade, Ele é Deus. Jó 38, verso 2. Ô Jó, quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Tem gente que fala besteira, né? Tem gente que fala besteira. Na terra tem muita gente que fala besteira. Fala que Deus não existe. Fala que onde se viu Deus escolher um e não escolher outro. Onde se viu então? Então um é salvo e o outro não é. Você é louco, onde se viu? Então as pessoas falam um monte de coisa, né? Olha lá. Quem é este, Jó 38, 2, que, uma outra versão, atrapalha o meu conselho com palavras sem conhecimento? Porque vamos falar a verdade, né? Alguém dizer que o homem tem livre-arbítrio para escolher ou não a Deus, isso é palavra sem conhecimento. E a maior aberração, porque heresia é pouco, a maior aberração de ensinar ou pregar ou crer em livre-arbítrio, a maior aberração é endeusar o homem e rebaixar a Deus. Por quê? O soberano é o homem, que olha para Deus e... mas eu não quero te aceitar, não. Eu já tenho minha religião, Não, quem sabe talvez um dia. Não é o que o livre-arbítrio fala? Isso é endeusar o homem. Você está rebaixar Deus a tal ponto. A maior heresia, Deus respeita o homem. Quem já ouviu isso? Isso é a maior heresia do mundo. Como é que Deus respeita o homem, irmão? Efésios 1,6, o homem foi criado, foi feito para a sua glória. Como é que Deus respeita o homem? Jeremias 18, ele fez um vaso para a honra e outro para a desonra. Romanos 9, um vaso de misericórdia e um para a perdição. Onde se viu? Onde se viu o oleiro faz o que ele quer, ué. O oleiro, com o barro na mão, ele pode fazer uma tigela, pode fazer uma caneca, pode fazer um prato, pode ou não pode? Ele está com o barro na mão, ele faz o que ele quer fazer. É ou não é verdade? Ou é injustiça do oleiro com o barro na mão fazer um vaso?
comprido e depois faz um pequenininho e aí faz um... Que injustiça que é nisso? Se o oleiro está com o barro amassando na mão, ele faz o que bem lhe aprouve. Isso é Jeremias 18. Então é claro que não está falando de oleiro coisa nenhuma. O Espírito Santo está falando de um modo profético que esse oleiro é Deus e que esse barro somos nós. E que ele quis e fez com o barro o que ele bem quis fazer. Uma ovelha e o outro bode. E tem justificativa. Porque você vai olhar Apocalipse 12, a terça parte foi expulsa do céu, juntamente com Lúcifer. Esses são os vasos de desonra do Jeremias 18. Esses são os vasos da ira de Romanos 9. Está claro ou não está claro, hein? Por favor, uma salva de palmas ao Espírito Santo que dá tanta sabedoria e revelação. Jó 38, 2. Quem é esse que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos. Deus intimou Jó. Cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei. Eu pergunto e você responde. Vai, Jó. Vamos lá. 4. Ô Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Eu adoro essa conversa de Deus com Jó. Ô Jó, onde é que você estava? E o Jó quieto assim. Porque o Jó não sabia, tá? Não, ele não sabia. Deus tá... Ô Jó, eu vou perguntar e você me responde. Onde estavas tu, Jó 38, 4, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens inteligência, você não é o bom, você não é o cara que sabe tudo, fala aí. 5. Ô Jó, quem pôs as medidas da terra, né? Se é que o sabes. Você sabe quem pôs as medidas da terra? Ou quem estendeu sobre a terra a fita métrica, o cordel? Quem fez isso? Para saber o tamanho da terra. Ô Jó, sobre o que estão fundadas as bases da terra? A terra está sobre o que, Jó? Qual o fundamento da terra? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, ô Jó, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Nossa, eu vibro com todos os filhos de Deus. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Então quer dizer que eu já estava lá, em graça ficou fácil entender. Um anjo, um filho, olha lá, predestina. Ô Jó, quando as estrelas da alva, Jó 38, 7. Alô, as estrelas da alva se refere aos anjos. Está claro? Apocalipse 12 diz que foi lançado junto com a terça parte da cauda as estrelas. Os anjos são chamados de estrelas. Isso é um modo profético da Bíblia, linguagem da Bíblia, de Deus. 38, 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Deixa o Jó 38 aberto. Abre aí em Hebreus 12, rapidinho. Vamos comparar os dois textos. Hebreus 12. Deixa o Jó 38 aberto. Espero que as suas anotações sejam para dar fruto, para ensinar as ovelhas. Amém? Ensinar em algum lugar, na sua casa, na rua, sei lá onde, no seu dia a dia. Ensinar, né? Numa conversa, na fila do banco. Não precisa esperar para chegar no domingo para ensinar alguém. Hebreus 12, 9. Hebreus 12, 9. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Então, espíritos são filhos ou anjos. Lembra de Hebreus 2,14? Portanto, visto que os filhos... É a mesma coisa, espíritos... Diga comigo, espíritos... Anjos, filhos. Contanto que quando você falar de anjos, você separa o Gabriel ou o Miguel. Porque nunca serão revestidos de carne. Nem querubins, nem serafim também não vai ser. Então, anjos revestidos em carne, nós. Né? Se for falar de angeologia, o estudo sobre os anjos. Aí vai entrar querubins, serafins, principados, potestades, anjos revestidos em carne, anjos que não se revestem em carne. E, então, aí é outro assunto. Tá? Vamos para Isaías, estou terminando. Isaías, depois de Jó é Salmos, depois do Salmos vai passar para o Provérbio, Eclesiastes, tá?
Isaías 9. Isaías 9. O assunto hoje, diga, a nossa pré-existência. Diga, eu já existia antes de nascer. Diga, o meu espírito já existia. Diga, a carne passou a existir. Bom, juntamente com a carne, a alma, né? Que a alma é o entendimento. Você já viu já viu a mãe grávida? Ela não fala com o bebê na barriga? E o menino não mexe? Porque já tem o quê? Já tem alma. A criança não nasceu, mas está viva, né? Não nasceu, mas está viva. E a mãe não conversa, bebê, calma, bebê, não sei o quê, não é? Porque nunca foi mãe, não sei como que é. A mãe não conversa com o bebê, e o bebê não acalma, não tem esse negócio aí, ele mexe, né? Ô bebê, mexe aqui, para o papai ver, aí mesmo, né? Esse negócio? Provando que o bebê já tem alma. Ou seja, ali já está o espírito, já está a carne e já está a alma, né? Falta só nascer, mas já está vivo, né? Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado, quer dizer, o governo, o poder, o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus. Olha lá, cadê os testemunhos de Jeová, hein? A Bíblia Testemunho de Jeová tem Isaías 9:6 também, hein? E esse um menino que nasceu diz respeito a Jesus. E ele está sendo chamado do quê? De Deus. E o Testemunho de Jeová fala o quê? Que Jesus não é Deus. Ixi, agora ficou ruim, hein? Agora, eu sei o que vocês pregam e ensinam. Agora ficou ruim. Como é que vocês, Testemunho de Jeová, podem falar que Jesus não é Deus, se Isaías 9:6 diz que ele é Deus e Deus forte? Não é o que está escrito aqui? Eu acho engraçado, eles caem em contradição, né? Não é a Bíblia que entra em contradição, são a falência da doutrina dos homens, né? 1 João 5:20, a respeito de Jesus: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pô, 1 João 5:20, esse é o verdadeiro Deus, Jesus Cristo. E como que eles falam que Jesus não é Deus, se na Bíblia deles tem 1 João 5:20, tem Isaías 9:6, tem 1 Timóteo, está tudo escrito. Será que fica ruim agora voltar a revogar? Aí já é orgulho, né? Ah, já passou 100 anos, agora eu vou voltar, e com que cara que eu vou falar? Será que pode ser isso, né? Aí não é orgulho do homem, do ser humano? Mas eu também não tive que revogar os erros doutrinários? Certo é fazer isso, né? Isaías 9:6, o seu nome será Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte. Oficina G3, né? Isaías 9:6, seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte. Sublinha aí, ó, Pai da eternidade. Uma outra versão diz, porque é verdade, Pai desde a eternidade. Não é Pai da eternidade. Diga comigo, Deus é Pai desde a eternidade. Ué, se Deus, Pai desde a eternidade, quer dizer que Ele sempre foi Pai. Se Ele sempre foi Pai, existe pai sem filhos? E Ele sempre foi Pai. E quem são os filhos? Nossa, mas Ele é Pai desde a eternidade. Então quer dizer que você é filho desde a eternidade. Se Ele é Pai desde a eternidade. Então Isaías 9:6 deixa claro a nossa pré-existência. Como é que Ele pode ser Pai desde a eternidade se você não existia? Não tem lógica. Então, se Deus é Pai desde a eternidade, diga, eu sou o Filho desde a eternidade. E se Deus sempre foi Pai, você sempre foi o quê? Filho. Então é mentira e heresia alguém dizer assim, agora você é um filho de Deus. Isso é mentira. Como agora? Como agora você é filho de Deus? Como agora, irmão? Isaías 9:6, se Deus é Pai desde a eternidade, se Deus sempre foi Pai, é porque Ele sempre teve filhos. Jó 38. Quando os filhos de Deus estavam aonde? Lá na fundação do mundo. Nós já estávamos lá. Aí você fala assim, mas como é que eu não lembro disso aí? Simples, porque você não tinha alma, você não tinha nem nascido. Como é que você vai lembrar? Você não tinha alma, irmão, era só espírito.
Está claro ou não está claro? Você não tinha alma, irmão. Corre para Gênesis 2. Menos de um minuto. Gênesis 2, olha lá. Como é que você vai lembrar se você não tinha alma? A alma é o que lembra. Gênesis 2, verso 7. Aqui tem duas revelações, né? Mas eu vou dar uma só, que a outra eu já falei esses dias. Gênesis 2, 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego, em hebraico, ruá. Ruá, em hebraico, é fôlego. É assim, ó. Em hebraico, ruá, fôlego. E soprou o fôlego da vida e o homem tornou-se o quê? Alma vivente. Tornou-se porque não era. Se você se tornou professor, é porque você não era professor. Se você se tornou médico, é porque você não era médico. Eu me tornei. Então você não era. Então o homem não era. Ele se tornou alma vivente. Vem da parte de Deus. Aí começa a ter um entendimento. Eva. Isso aqui é uma árvore. Peixe. Um fruto. Isso aí é conhecimento. É a alma que tem isso aí. Isso é entendimento. Espírito é uma coisa, alma é outra coisa, o corpo é o que você está vendo. O corpo veste camisa. O corpo usa óculos. A alma... E o interessante é que o espírito e a alma vão junto para o céu, né? Claro, porque senão como você vai saber quem que é Jesus? Se você não tiver alma, né? Uma vez que a alma é o que te faz... É o conhecimento, é o sentimento, são as emoções, né? Psicologia, psique, alma, né? Psique, alma. Psicologia, o estudo da alma, ou o estudo sobre as coisas da alma. Ou seja, sentimento, conhecimento, emoções, né? Alma são emoções. Vamos terminar com Paulo. Com Paulo não, com Jesus aqui em João 4. O assunto hoje, a nossa pré-existência. João 4. Você vê que quando você recebe informações corretas, tudo se encaixa, tudo fica claro. Ó João 4, 24, ó. Sublinha aí, ó. God is holy, em inglês. Deus é espírito. Para aí. Se Deus é espírito, os filhos de Deus são o quê? Não pode ser carne, né, irmão? Por causa de Hebreus 12, 9. Diga, tivemos nossos pais segundo a carne. Tá? Então nós temos duas naturezas, duas paternidades, né? Pai segundo a carne e o pai do espírito. Está claro ou não está claro? Pai segundo a carne porque você nasceu na carne. Pai segundo o espírito, que é Deus, e o nome de Deus é Jesus. Quer dizer que se ele sempre foi pai, você sempre foi filho. Está claro ou não está claro? Diga, no espírito. Eu sou filho de Deus. João 4, 24. Diga, Deus é espírito. Diga, eu sou espírito. Você está percebendo que nós rodamos e vamos chegar lá no Paulo? Todo o vosso espírito, alma. Está percebendo? Deus não é espírito? Se Deus é espírito, os filhos são o quê? Espírito. Por isso Hebreus 2,14. Portanto, visto que os espíritos... Está vendo como que encaixa as coisas? Paulo colocou filho, mas pode ser espírito. Porque Deus é espírito, os filhos são espírito. Está claro? Vamos terminar com Efésios 4, para terminar essa ministração por tema, a nossa pré-existência. Ou seja, já existíamos antes de nascer. Eu preguei a graça para uma pastora metodista, vai vendo, hein? Preguei a graça para uma pastora metodista, tem faculdade teológica, tem tudo. Aí, quando ela começou a entender, ela falou assim para mim, uma pastora metodista, ela tinha que saber disso aí, ela fez faculdade, fez tudo. Ela me falou assim, quer dizer então que nós somos pré-existente? Eu falei, bingo! É isso aí, irmã, acertou, hein? Aí eu fiquei feliz. Quer dizer então que nós somos pré-existentes. Porque se você entender o que a Bíblia diz sobre a sua pré-existência, o livre-arbítrio cai por terra. Porque você já existia, por isso que ele te escolheu. E se você já existia, ele te comprou. Ele te comprou quando? Quando ele morreu na cruz. Você não tinha nem nascido. Como é que você exerceu o livre-arbítrio se quando você nasceu comprado? Por isso que Paulo disse, não sois de vós mesmos. Eu adoro essa frase.
quer dizer, entendeu, perdeu. Perdeu. Você está 30 anos no sistema falando que se você não aceitar, porque se você não fizer isso, e se você fizer, quer dizer, decisões humanas. Aí você entende a essência da Bíblia, que você é filho de Deus, Deus sempre foi pai, Ele te escolheu no Espírito, você é filho de Deus no Espírito, você já nasceu filho de Deus. Você nasceu comprado pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo está mandando falar. Diga comigo assim, ó, eu não tive nenhuma participação no plano da salvação. Alguém consegue entender isso? Agora em graça você entende. Que participação que tem? Não, eu sou salvo hoje porque o quê? O que você fez? Não, o que você fez? Eu aceitei. Você aceitou o quê, irmão? Você já nasceu salvo. Você já nasceu comprado. Já nasceu reconciliado. O que você fez para ser salvo? Por isso que toda a honra e glória é para Jesus, porque você não teve participação. Está claro? Se você teve participação na salvação, então Deus tem que dividir a glória dele. E ele diz pela boca de Isaías que ele não divide sua glória com ninguém. Diga, nem comigo. Se você tem participação, você é salvo porque você fez alguma coisa, então vai contra Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória não divido com ninguém. Agora, se você é salvo porque você fez alguma coisa, então Deus tem que dividir a glória dele com você. Por isso que eu fiz a música. Não dependeu de mim para que eu fosse salvo. Eu sei que Ele me fez ovelha e povo seu. Me escolheu antes que tudo existisse. Aí como eu já tinha entendido a graça, sim, eu sei, não dependeu de mim para que eu estivesse em Cristo. Sim, eu sei, pois Ele me comprou. Com seu sangue me reconciliou. Eu quero ver os batistas cantar um louvor desse. Eu quero ver os penteca cantar um louvor desse. Porque eu estou cantando o que está escrito. Eu estou cantando o que está escrito, irmão. Essa que é a verdade. Os evangélicos fazem músicas aí que eu não canto nem que galinha fala em língua. Não, eu não canto. Não. Remove a minha pedra. Eu vou cantar como remove minha pedra. Na Bíblia, Jesus mandou eles removerem a pedra para que ele falasse com Lázaro. Agora fizeram uma música que falam para Jesus remover. Quer dizer, mudaram o Jesus da Bíblia. O da Bíblia, João 11, tirai a pedra. Não é Jesus que tira a pedra. Já leu a Bíblia? João capítulo 11. Quem tira a pedra é o homem, sou eu, é você. E aí Jesus, sendo soberano, Lázaro. E por que ele falou Lázaro? Porque tinha vários mortos, né? Se ele fala assim, saiam para fora. Quantos mortos tinha? 1000? Os 1000 ia sair, tá claro? Por isso que ele falou Lázaro. Sai para fora. Pleonasmo, né? Mas está escrito sai para fora. Remove a minha pedra. Desculpa aí, mas eu não canto, irmão. Remove minha pedra, eu não canto. E quer vitória, vai chorando, geme e chora. Também não dá, né? Não dá também. Não dá. E tem outras, né? Eu agora sou de Deus. Como que agora eu sou de Deus? Se Ele me escolheu antes da fundação do mundo, eu era de quem antes? Então tem música que não dá, né, abençoado? Quem está me entendendo? Não, tem música que não dá para cantar, tá cheio aí. Era um pecador, andava assim. Não tem música que não dá para cantar, não tem jeito. Se tiver escrito, eu canto. Vamos terminar com Efésios 4. É claro que é o verso 6, né? Efésios 4, 6. Onde nos mostra explicitamente a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos e sem margem para discussão. Não, mas eu sou ateu. Não existe ateu. Segundo Paulo disse em Romanos 9, o que existe são pessoas que foram endurecidas por Deus.
Não tem por onde sair, irmão. Segundo Paulo, em Romanos capítulo 9, ele se compadece de quem quer e endurece. Então não existe ateu. O que existe são pessoas que foram o quê? Endurecidas. Ele ganha sempre. Ele ganha sempre. Jó disse: quem lutou contra ele e prevaleceu? Quem que vai prevalecer contra Deus, irmão? Porque o ateu é uma soberba, né? Não, eu sou ateu, eu não creio. Por outro lado, eu aceitei, também eu. Você percebe que esse eu é carne? Tanto do ateu como daquele que crê. Isso é carne e ninguém se glorie perante ele. O ateu se gloria por não crer. E o crente se gloria porque não é eu, é ele. Foi ele. Salmo 103, foi ele e não nós. Diga, foi ele e não nós. O endereço é Salmo 103. Foi Ele, e Ele que me comprou, Ele que me salvou, Ele que me perdoou, Ele que libertou, Ele que deu o Espírito. Foi Ele, diga bem forte, foi Ele e não nós. O duro é o ateu achar que ele é ateu porque ele quer ser ateu, né? E aí vai ler Romanos 9, 16 e 18. Logo, pois, ele se compadece de quem quer e endurece. Eu piro isso aí. Endurece quem quer. Endureceu. Paulo disse em Filipenses: pois nos foi concedido não somente o padecer por ele, mas também o crer nele. Então você não crê porque quer crer? Não. Ele que te concedeu o crer. Mas e os bodes? Não, os bodes não crê. Por quê? Porque ele não concedeu aos bodes, mas as ovelhas ele concedeu. Marcos 4,11. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Pode agradecer ele? Porque ele é bom? A tua soberania guarda minha vida. A tua soberania guarda minha família. A tua graça nos alcançou. A tua soberania reina em nós. Obrigado, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E vamos terminar com Romanos, não, com Efésios 4:6. Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de alguns? Por que todos, hein? Tinha e tem que ser todos. Por quê? Porque em Jeremias 18, o oleiro é um só. 2 tipos de vaso, mas o oleiro é um só. Quem fez o vaso de honra? O oleiro. Quem fez o vaso de desonra? O oleiro. Então, um só Deus e Pai? Quem é esse todos? Os 2 tipos de vaso. Está claro ou não está claro? E Paulo diz, para que ninguém se glorie. Você sabia que Paulo nunca disse a frase filho do diabo? E nem podia falar? Como é que Paulo vai chamar alguém de filho do diabo se ele está dizendo aqui que há um só Deus e Pai de? Está claro ou não está claro? Diga comigo, então não existe filho do diabo? Claro que não. Porque para existir filho do diabo, o diabo teria que ser? E Efésios 4:6, há um só Deus e Pai de todos. Um só Pai. Como é que vai ter filho do diabo se o diabo não é pai? Está claro ou não está claro? Agora, João 8:44. O diabo, pai da mentira. Aí sim. Pai da mentira, o inventor da mentira. O que criou a mentira. Aí esse título ele tem. Pai da mentira. João 8:44. Vós tendes por pai o diabo. Porque ele mente desde o princípio. Então, pai da mentira. Mas o diabo não tem filhos. Porque ele nunca foi Pai. Está claro? Capricha, diga, há um só Deus. E Pai de todos. Diga comigo, o qual é sobre todos. Por todos. E em todos. Em todos quer dizer, ele está no controle, irmão. Está claro aí, ó? Ele está no controle. Nada foge do controle.
Jó 42, verso 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Versão atualizada. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ninguém atrapalha o plano de Deus. Não tem esse negócio de, mas também, Deus vai, não tem Deus vai ver, irmão. Ele move. Atos 28, nele nos movemos e existimos. Não existe eu quero ou eu não quero. Ô Jonas, eu não vou. Foi ou não foi? Então não existe. Diga comigo, Deus é soberano e age como tal. Amém? Vamos fazer essa confissão de fé de Efésios 4:6. Digam comigo, há um só Deus. Bem forte, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. O Espírito Santo está pedindo para ler Colossenses 1. Vai lá para frente, mais 2 livros. Eu confessamos Efésios 4:6 e ele falou, leia Colossenses 1, 16. Soberania absoluta, soberania absoluta. Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas. Aqui já dava para parar a conversa, né? Não vazou nada, não escapou nada. Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Você consegue ver? Visíveis. Você não consegue ver? Invisíveis. Tem coisa que é invisível, você não vê, mas existe. E ele criou. Invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Capricha, diga comigo. Tudo foi criado por ele. E para ele. Esse é o nosso Deus. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio, ontem, hoje, pelos séculos dos séculos e para todos sempre. E os que foram comprados pelo seu sangue, digam amém. 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 Graça e paz, abençoados. Graça e paz e até domingo pela fé.